Então, seguimos aqui na unidade 5 falando sobre vetores aleatórios, mas a gente vai abordar um assunto um pouco independente de vetores aleatórios, que é esse conceito de variáveis aleatórias independentes. Então, a gente vai ver a definição e um critério de independência, um critério mais prático. Vamos ver aqui duas noções um pouco mais abstratas, mas que vão ser necessárias para a gente verificar aqui esse critério de independência, que vem a ser um pi-sistema, que vem a ser um d-sistema. Vamos também estudar aqui o teorema dos pi-sistemas, ou o teorema da classe monótona, e finalizar aqui discutindo o que vem a ser uma argumentação via pi-d-sistemas ou via classe monótona. Então, alguns exemplos, exercícios para vocês praticarem, as referências. Nesse conteúdo aqui de pi-sistemas, d-sistemas, teorema do pi-d-sistemas ou do teorema da classe monótona, eu destaco a referência do Alan Carr, tá? Esse conteúdo não está muito bem trabalhado na referência do Barry James, então é necessário complementar com essa outra referência. Então, o que vem a ser variáveis aleatórias independentes? Então, por definição, dizemos que as variáveis x1, etc., xn, todas no mesmo espaço de probabilidade, elas são independentes se, para quaisquer que sejam os borelianos, B1, etc., Bn, borelianos da reta, vale essa relação aqui. Quer dizer, a probabilidade x1 pertencer a B1, etc., até xn pertencer a Bn, é o produto da probabilidade x1 pertencer a B1 vezes, etc., probabilidade de xn pertencer a Bn. Lembrem-se que isso aqui é a notação para indicar a interseção dos eventos. Quais os eventos aí no caso? Você está fazendo a interseção desses eventos aqui. x1 pertencer a B1, interseção com todos os outros. xn pertencer a Bn. Então, essa definição de independência diz que a probabilidade da interseção desses eventos é o produto das probabilidades de cada um deles, tá? Então, por uma questão de praticidade, a gente não sobrecarrega na notação escrevendo isso. Escreve isso daqui, é mais simples. Probabilidade de x1 pertencer a B1, etc., até xn pertencer a Bn. Bom, vou deixar aqui como exercício, um exercício simples. Se vocês tiverem n variáveis aleatórias independentes, x1 até xn, então se elas são independentes, se vocês tiverem um subconjunto aqui de índices, né? Obviamente aqui num vazio maior que 2 para fazer mais sentido isso. Se tiver um subconjunto qualquer de índices, do conjunto dos índices das variáveis, então você vai ter uma subcoleção das variáveis. Então, x índice 1, etc., até x índice ik. Qualquer que seja a subcoleção de índices. Então, se vocês têm isso, então as variáveis também são independentes. Ou seja, você pegar um subconjunto qualquer de um conjunto de variáveis aleatórias independentes, então elas também são independentes. Então, a propriedade de independência ela é herdada do conjunto mais amplo, tá? Isso é bem simples. Para vocês provarem isso daqui, vocês vão só trocar os índices pelos subíndices, tá? Mas aí o que não estiver no subíndice, vocês pegam o boreliano como sendo a reta toda, porque a probabilidade de pertencer à reta toda é 1. Então, é só um exercício de escrita mesmo, não tem muito o que pensar. Bom, vejam aqui na definição. Essa definição é boa porque ela já diz que essa propriedade tem que valer para todos os borelianos. Então, qualquer que seja o boreliano, se você souber que as variáveis são independentes, qualquer que sejam os borelianos, aqui vai ser válido. Mas ela traz uma dificuldade. Se vocês quiserem realmente verificar se um dado conjunto de variáveis, duas variáveis, por exemplo, são independentes, pela definição, vocês têm que pegar um boreliano genérico. Mas isso pode ser uma dificuldade técnica difícil de se resolver, porque a gente não tem uma maneira de descrever um boreliano, tá? A gente tem inúmeras formas de gerar sigma-álgebra de Borel, mas se a gente pegar um boreliano qualquer, a gente não tem como
descrevê-lo. Então, pode ser um intervalo, uniões de intervalos, enfim, um monte de coisa e uma coisa bem estranha. Tá? Por exemplo, o conjunto de Cantor é um exemplo de um boreliano. Mas existem borelianos que simplesmente a gente não consegue nem descrever. Então, isso traria uma dificuldade na hora de verificar a independência. Então, a gente precisa de um critério mais prático para verificar a independência, né, do que a definição, apesar da definição ser boa, porque ela já disse que a propriedade vale para todos os borelianos, mas na hora de verificar a gente chegaria nesse problema. Então aqui a gente tem um critério de independência que diz o seguinte, a gente tem esse teorema, então as variáveis x1 e xn no mesmo espaço elas são independentes se somente se, quaisquer que sejam os números reais, de x1 até xn, a probabilidade de x ser menor que ou igual a x1, etc., x1 menor que ou igual a x1, etc., xn menor que ou igual a xn, é o produto dessas probabilidades. A probabilidade de x1 ser menor que ou igual a x1, etc., xn ser menor que ou igual a xn. Então, lembrando também que essa notação indica esses eventos aqui. Então, essa notação x menor que ou igual a x indica a notação, esse evento, x pertencer a esse intervalo. Tá? Então, uma maneira mais simples de a gente escrever isso daqui. Se eu escrever isso aqui, a notação ficaria muito sobrecarregada, muito difícil de escrever. Então, escrever assim é bem mais simples, economiza na notação, além de induzir maneiras de raciocinar heuristicamente. Mas vocês devem lembrar que isso daqui, por definição, é a função de distribuição conjunta dos vetores, das variáveis, né, calculada no ponto x1 até xn, e cada uma dessas probabilidades é a função de distribuição da respectiva variável. Então, esse critério pode ser reescrito assim, usando as funções de distribuição. Então, esse critério simplesmente diz que a função de distribuição conjunta das variáveis, f, calculada num ponto qualquer, x1 até xn, ela se fatora no produto das funções de distribuição marginais de cada uma das variáveis. Então, aqui é a marginal da x1, etc., até a marginal da xn. Então, onde f é a FDP conjunta das variáveis x1 até xn, e f int xi é a FDP marginal de cada xi. Então, veja, do ponto de vista prático, esse daqui é muito mais simples de ser verificado do que isso daqui, pela própria dificuldade de você descrever genericamente um boreliano. Então, aqui você vai ter que trabalhar com as funções, fazer as contas com os valores das funções. Então, em comparação a esse aqui, que é a definição, é muito mais prático. Então, e é se somente se. Então, se vale isso, vale isso e reciprocamente. Se vale isso daqui, vale essa relação também. Em cursos mais básicos, em nível de graduação, a definição de variáveis aleatórias independentes é muitas vezes apresentada dessa forma. Tá? Simplesmente dizendo que a FDP conjunta se fatora no produto das marginais. Então, ela é boa, né? Mas aí traria, se você tivesse que verificar a independência para um boreliano diferente desses borelianos que são esses intervalos, como é que você faria então? Tá? Então, você teria esse critério prático, mas na hora quando você fosse verificar a independência para um outro tipo de boreliano, o que é extremamente comum, você não saberia como fazer, porque você só sabe fazer, né, na hora de usar as funções de distribuição. Então aí, geralmente nesses cursos mais básicos, apresenta essa definição, mas não se discute essa relação aqui, né? Ela meio que é jogada para debaixo do tapete por uma questão técnica, né? No nível do curso, realmente, no curso mais básico, nível de graduação, não permite discutir isso. Bom, então vamos provar esse teorema. Ele é se somente se, então se as variáveis são independentes, ou seja, se vale isso para todo boreliano, então vai valer isso daqui também, então, ou equivalentemente isso daqui. Então essa é a parte fácil. Então a prova, supondo que as variáveis são independentes, então se x1 até xn são independentes,
Então a gente basta tomar esses borelianos aqui, ó. Então, se elas são independentes, por definição, vale isso para qualquer boreliano. Então, eu posso tomar o boreliano que eu quiser. Então, eu vou pegar borelianos que são esses aqui, esses intervalos b índice i, de menos infinito até o ponto xi, tá? Cada i variante de 1 até n. Então, simplesmente, a função de distribuição, por definição, é essa probabilidade. Probabilidade x1 menor ou igual a x1 até xn menor que ou igual a xn. Então, como elas são independentes, que é a hipótese, essa probabilidade é o produto dessas outras probabilidades aqui. E, por definição, isso aqui é a função de distribuição de cada uma das variáveis, as marginais. Então, nesse sentido, o teorema é trivial, é simplesmente tomar esses borelianos particulares. Então, isso aqui é o poder da definição quando você toma borelianos genéricos. Você pode pegar o boreliano que você quiser, a relação vai ser válida. A parte difícil é a recíproca, ou seja, se vale isso aqui, então vai ter que valer isso aqui também para todos os borelianos. Então, essa é a recíproca. Então, se vale que a função de distribuição conjunta das variáveis se fatora no produto das marginais para todo ponto x1 até xn na reta, então o que a gente tem que provar é que para quaisquer que sejam os borelianos na reta, vai valer isso daqui. Essa é a definição. Então, essa é a parte difícil. E para essa parte difícil, a gente não tem condição de fazer sem adentrar nesses conceitos aqui, tá? Então, isso aqui vão ser, como vocês vão perceber, conceitos bem mais abstratos do que o que a gente está abordando aqui nos objetivos dessa videoaula, que são tratados de variáveis aleatórias independentes. Eles poderiam ter sido discutidos, por exemplo, quando eu falei de sigma-álgebras, né, mais no início do curso, quando eu falei de álgebras, sigma-álgebras, etc., eu poderia ter falado desses objetos aqui. Pi-sistema, D-sistema, teorema Pi-D-sistema, o teorema da classe monótona. Só que eles ficariam um bom tempo sem ser usados, né? Eles perderiam um pouco a relevância. Perderiam a relevância não, perderiam, vocês ficariam um pouco sem entender por que esses objetos foram apresentados naquele momento se eles não foram utilizados. O primeiro momento que vai ser utilizado aqui nessas videoaulas é agora, tá? Então eles ficariam um bom tempo lá sem serem trabalhados. Então por isso que eu preferi apresentar eles nesse momento, porque é o melhor momento para apresentar esses conceitos que são mais abstratos na hora de provar a recíproca desse teorema, na hora de provar isso daqui, tá? Mas é um tópico também bem importante, assim como sigma-álgebra, né? Vocês já viram que sigma-álgebra é fundamental para descrever tudo aqui de probabilidade. Tudo tá assentado aqui na noção de espaço de probabilidade, onde um dos elementos é uma sigma-álgebra. Então vocês já perceberam a importância que tem tido o tempo todo a sigma-álgebra de Borel na reta, a sigma-álgebra de Borel em Rn em geral, tá? E vocês perceberam ao longo dessas aulas todas a importância desse conceito de sigma-álgebra. Aí esses aqui ficariam sem nenhum vínculo com o que foi falado até agora, e agora chegou o momento exatamente de abordá-los. Então eu vou, por enquanto, pausar a demonstração aqui dessa recíproca, depois eu vou voltar, a demonstração dela são esses slides, e vamos discutir essa noção aqui. Depois a gente volta para a demonstração da recíproca. Então, o que vem a ser um pi-sistema e o que vem a ser um D-sistema. Só um comentário sobre notação, sobre terminologia, né? A notação pi-sistema ela é relativamente padronizada, relativamente comum. A notação D-sistema, ou a terminologia D-sistema, ela já não é tão padronizada assim. Então, muitos autores, o que eu vou chamar de sistemas, alguns autores chamam de lambda sistema, tá? Então, alguns chamam de sistema e outros chamam de lambda sistemas. Eu vou adotar essa terminologia por causa da referência que eu estou adotando aqui para esse tópico, que ela usa essa terminologia. Então, é a referência, como eu comentei aqui, isso não está no livro Baird James, mas é essa referência aqui, tá? Que está na ementa da disciplina e na descrição desse vídeo.
Então vou adotar essa notação e basicamente em coerência com a bibliografia que eu estou usando. Então seja ômega um espaço amostral, então aqui ômega é um espaço amostral abstrato qualquer, obviamente não vazio para fazer sentido. Então seja ômega um espaço amostral. Então primeiro item, uma família I caligráfico. Uma família I caligráfico de subconjuntos de ômega é chamada de um pi-sistema se quaisquer que sejam os dois elementos, né, são subconjuntos de ômega, a interseção entre eles é o vazio, tá? Pegar quaisquer dois elementos, a interseção entre eles é o vazio. Obviamente, isso daqui garante que, se vocês pegarem um número finito qualquer de elementos na família I, então a interseção entre eles é o vazio, não, pertence à família I. Então a definição é essa: pegar quaisquer dois elementos da família I, a interseção entre elas é um elemento da família I. Por indução finita, vocês pegarem um número finito qualquer de elementos da família I, a interseção entre eles é um elemento da família I. Então a gente poderia dizer que um pi-sistema é uma família de subconjuntos de ômega. Um pi-sistema em ômega, né, é uma família de subconjuntos de ômega que é fechada para a interseção finita de elementos. Então é bem simples aqui a definição de pi-sistema. Já a definição de D-sistema, ou lambda-sistema, de uma família G caligráfico, de subconjuntos de ômega, ela é chamada de um D-sistema se vale esses três itens aqui. Primeiro, o ômega pertence à família. Segundo, quaisquer dois elementos quaisquer da família com o elemento A contido no elemento B. Então, lembre-se que A e B são subconjuntos de ômega. Então, se eu pego dois subconjuntos de ômega, né, que são elementos da família, com A contido em B, então a diferença B menos A está contido em G, em B, está contido em G. Então, aqui no caso, eu tenho que estar observando que o conjunto A tem que estar no conjunto B, a diferença entre eles aqui, por exemplo, aqui usando essa figurinha, é isso aí. Então, a família contém o ômega e é fechada para diferenças de elementos, né, quando você tem um elemento contido no outro. Segundo, se eu tenho uma sequência AN de elementos em G, tal que essa sequência converge para um conjunto A. Lembrem-se que sempre, né, já falamos disso várias vezes aqui, vocês têm uma sequência monótona de subconjuntos, o que significa dizer que eles crescem para um conjunto A. Significa dizer que a N está contido no AN mais 1, então já falamos disso várias vezes, é desnecessário repetir agora. A N está contido no AN mais 1 e esse elemento A aqui é simplesmente a união desses ANs, tá? Então tem uma sequência de elementos da família G que crescem para um conjunto A e esse A vai ser automaticamente a união. Então se eu tenho isso, então o limite, aqui é o conjunto, é o limite, né? Então lembre-se que esse A aí é o limite da sequência de eventos, sequência de subconjuntos. Então, se eu tenho uma sequência monótona de elementos em ômega não em G, então o limite, que é o conjunto A, é um elemento de G, tá? Então, a gente poderia dizer que a sequência ela é fechada para limite monótonos de subconjuntos, tá? Então, é dessa condição também que vem o termo classe monótona, dado esse tipo de convergência aqui, que é uma convergência monótona não decrescente. Então, a definição de pi-sistema envolve só essa condição, a definição de D-sistema já envolve essas três condições aqui. Bom, vamos ver alguns exemplos de pi-sistema, aí eu deixo para vocês a verificação, mas é bem simples. Então, são exemplos de pi-sistemas, essas classes aqui, a classe C1, classe desses intervalos, intervalo aberto em A, fechado em B, então, o A menor que ou igual a B, né? Vocês verifiquem que isso aqui é um pi-sistema, ou seja, ele é fechado para interseção finita. Outra, então, é uma classe importante, né? Outra classe é essa daqui, desses intervalos, então, intervalo de menos infinito a x, outra classe importante. Claro que existem muitas outras classes de subconjuntos da reta que são pi-sistemas, mas essas duas vão acabar ganhando um destaque, por isso que eu estou colocando elas aqui.
Então é bem simples vocês verificarem que realmente isso daqui são pi-sistemas. E generalizando para a dimensão maior que 1, coleção C3, eu tenho um produto desses intervalos, então aqui ao invés de ser só um intervalo, eu tenho esse produto aqui, são esses retângulos, né? Produto desses intervalos aberto na esquerda e fechado à direita. Então o produto cartesiano desses intervalos, contido em Rn, tudo isso daqui vai dar uma coleção que é um pi-sistema. E analogamente aqui, no Rn, classe C4, o produto cartesiano desses intervalos para todo ponto xn também é um pi-sistema. Então fica aí como exercício vocês escreverem que realmente isso aqui é um pi-sistema. Claro, se uma sigma álgebra é um exemplo de pi-sistema, uma álgebra é um exemplo de pi-sistema, para D-sistemas também, sigma álgebra são exemplos de D-sistemas, já álgebra não são exemplos, enfim, em geral, né? Mas eu quero colocar só esses exemplos por causa do papel que eles vão desempenhar no que a gente vai fazer. Bom, aí eu tenho esse teorema aqui, que eu vou deixar como exercício, porque é análogo ao que vocês já estudaram para sigma álgebra, né? Se eu tenho uma coleção qualquer, então eu tenho aqui uma coleção, né, de subconjuntos de ômega e índice lambda, o lambda aqui é um índice, é uma coleção qualquer, pode ser, aqui o lambda está na família dos índices, a família lambda minúsculo, lambda maiúsculo. Família dos índices aqui, os lambdas podem ser finito, podem ser infinito, pode ser enumerável, pode ser não enumerável, é uma coleção qualquer de pi-sistemas. Então, esse primeiro aqui é uma família de pi-sistemas, uma família qualquer de pi-sistemas. E esse segundo é uma família qualquer de sistemas. Não vazio, obviamente, para você não ficar trabalhando no vazio. Então, uma família qualquer, finita, infinita, enumerável ou não enumerável, uma família qualquer de pi-sistemas e aqui uma família qualquer de D-sistemas. Então, a interseção de todas essas famílias de pi-sistema é um pi-sistema. Então, assim como aconteceu com sigma álgebra. Então, isso ficou até como atividade para vocês, exercício. Mostrar que uma coleção qualquer de sigma álgebras é uma sigma álgebra. Do mesmo jeito vai acontecer aqui. Uma coleção qualquer de pi-sistemas, pegar a interseção aqui deles, vai dar um pi-sistema. E do mesmo jeito, a interseção desses pi-sistemas vai dar um pi-sistema. Tá? Então, isso aqui é simples, então deixo como exercício para vocês verificarem. E a importância desse teorema é a gente, assim como aconteceu com sigma álgebra, lembre-se que a gente quando a gente estudou, a gente falou disso, né? Uma família qualquer, né? Não vazia de sigma álgebra, pega a interseção, dá uma sigma álgebra. Isso permitiu definir o conceito de sigma álgebra gerada. Então, do mesmo jeito vai acontecer aqui. Como essa interseção aqui, ela é uma sigma álgebra, isso vai, uma sigma álgebra não, como essa interseção é um pi-sistema, isso aqui vai permitir para a gente definir o conceito de pi-sistema gerado, tá? E aqui do mesmo jeito, essa interseção aqui vai permitir para a gente definir o conceito de sistema gerado. Então isso vai ser dado através desse teorema. Então, dada uma coleção C caligráfico não vazio, uma coleção qualquer de subconjuntos de ômega, essa coleção não precisa ter nenhuma propriedade, basta ser não vazia. Então, dado uma coleção qualquer de subconjuntos de ômega, então existem o menor pi-sistema que contém essa coleção. Esse pi-sistema é denotado assim, do jeito que a gente denota sigma álgebra. Então, por analogia, a gente vai denotar pi-sistema. Então, o pi-sistema gerado pela coleção G, tá? Então, existem, e a argumentação disso é análoga ao que foi feito para sigma álgebra. Isso vai ser tomado como essa interseção. É só observar que ela é não vazia, tá? Essa interseção aqui, você pega uma família de pi-sistemas que contenha a coleção C, tá? E aí você argumenta, né, usando a interseção de que essa família realmente existe. Então, existe o menor pi-sistema que contém a coleção G. O que quer dizer isso, menor pi-sistema? É do jeito que aconteceu com sigma álgebra. Isso aqui é um pi-sistema, contém a coleção G,
E se você tiver qualquer outro sistema com essas propriedades, ele vai conter essa coleção aqui, tá? É inteira analogia com o que foi feito com sigma álgebra. No item B, existe também o menor desse sistema que contém a coleção G, e esse é denotado assim, D de C. Então, de novo, em analogia com a notação de sigma álgebra gerada. Então, esse aqui é o D sistema gerado pela coleção C. Quem é essa coleção? Essa é a interseção. Vocês pegam aqui, no caso, a família dos lambda sistema que contém a coleção G, essa família não vazia, tem que observar que ela é não vazia, então faz a interseção. Então essa vai ser a coleção. Aí tem que verificar que é o menor com essa propriedade aqui. Então é um desse sistema, contém a coleção G, a coleção C, e qualquer outro desse sistema contendo a coleção G vai conter esse daqui. Por isso que a gente fala menor, tá? Então esse aqui é o D sistema gerado pela coleção C, e esse aqui é o π sistema gerado pela coleção C. Então esse aqui esses dois conceitos são essencialmente a mesma argumentação que foi feito na hora de definir sigma álgebra gerada. Então vale a pena vocês revisarem no vídeo respectivo aí, que eu não lembro mais qual foi, como que foi feito o procedimento para construir a sigma álgebra gerada por uma classe C. Então o pensamento é inteiramente análogo, não tem mistério nesse caso aqui. E, finalmente, o teorema importante nesse tópico de π-sistemas e d-sistemas é o seguinte, é o chamado aqui teorema dos π-d-sistemas, ou teorema dos π-sistemas e d-sistemas, ou o teorema da classe monótona. Então, esse teorema está aqui numa roupagem um pouco mais modernizada, um pouco mais clássico. Ele tinha uma versão ou uma maneira equivalente de escrever, e era chamado teorema da classe monótona, tá? Então são dois teoremas, mas essencialmente é o mesmo resultado. Então alguns autores vão chamar teorema dos π-d-sistemas ou teorema da classe monótona, só que no caso, quando fala teorema da classe monótona, ele pode vir com um enunciado um pouquinho diferente, mas são resultados equivalentes. Então, teoremas dos π-d-sistemas ou teorema da classe monótona. Então, seja I caligráfico, um π-sistema em ômega, então sigma de I, quer dizer, o π-sistema gerado a sigma álgebra gerada pelo π-sistema I é igual ao d-sistema gerado pela coleção I. Então, observando que I é um π-sistema. Então, tem um π-sistema já aqui. Então, a sigma álgebra gerada por esse π-sistema é igual ao d-sistema gerado por ela, tá? Então, quando a gente tem um π-sistema e forma a sigma álgebra gerado por ele, vai dar igual ao d-sistema correspondente, tá? Então, esse é o teorema da π-d-sistema, o teorema da classe monótona. Tá? Onde sigma de I é a sigma álgebra gerada por I e d de I é o d-sistema gerado por I. Bom, a prova desse teorema a gente não vai discutir. Acho que ela também não está discutida na referência, na referência para esse conteúdo, que é esse aqui. Não lembro, mas ela não está. Acredito que ela também não esteja discutida, a demonstração desse teorema. Mas a demonstração dele não é crucial para a gente. Obviamente que todo teorema, a demonstração é importante, mas para os objetivos nossos não é necessário estudá-la. Então é preciso apenas que vocês entendam bem o resultado, tá? E principalmente como ele é usado. Muitas vezes ele é usado. Então a prova disso aqui, dependendo se tiver tempo, eu faço algum vídeo para explicar, mas se não houver tempo também, não se preocupem que não é importante. Bom, então o teorema do π-sistema, o teorema da classe monótona, vai ser usado, então depois dessa discussão aqui, concluindo aqui com esse teorema, a gente vai voltar então para a demonstração da recíproca, do teorema que a gente queria, teorema da recíproca. Tá? Não, aqui. Se eu tenho que a função de distribuição conjunta de n variáveis aleatórias
se fatora no produto das respectivas marginais, então as variáveis são independentes, ou seja, quaisquer que sejam os borelianos, vale essa relação aqui, ó, tá? É isso que a gente quer provar. E para isso a gente vai usar o teorema, vai usar as noções de π-sistema e d-sistema e o teorema dos π d-sistema, o teorema da classe monótona. Então, o processo vai ser o seguinte, eu vou explicar a primeira etapa e vocês devem entender bem a primeira etapa, porque as etapas seguintes são essencialmente repetições da primeira etapa, mas vocês devem estar atentos para depois completar o exercício. Então, a ideia aqui é o seguinte, para cada x2 até xn fixados, então eu vou fixar os pontos aqui, eu tenho x1 até xn, mas eu vou fixar a partir do x2. Então, eu vou fixar arbitrariamente esses números, x2 até xn, e vou definir essa classe aqui. Chamar essa classe de G índice 1 é a classe dos borelianos da reta que satisfazem a propriedade que eu quero. Essa propriedade aqui, ó, ela é uma versão parcial do que a gente quer. Uma versão parcial no sentido de que na primeira componente eu pego um boreliano qualquer, mas nas seguintes eu pego esses borelianos aqui, que são os intervalos de menos infinito até x. Então, só que esses aqui vão estar fixados. Para essa coleção, esses aqui vão estar fixados e o primeiro elemento aqui, que é um boreliano, ele vai estar variando. Então, vejam, eu quero provar essa propriedade que ela é válida para quaisquer borelianos, B1 até Bn, mas eu vou trabalhar com ela parcialmente no sentido de que a partir do segundo índice, os borelianos vão ser tomados particularizados dessa forma aqui, ó, que são os intervalos de menos infinito a mais infinito. E no primeiro índice eu vou trabalhar livremente com borelianos quaisquer, tá? Então eu quero provar que essa propriedade é válida com esse detalhe desses borelianos particulares. E eu vou destacar da sigma álgebra de Borel os borelianos que satisfazem a propriedade que eu quero. Então, esse tipo de argumento ele já apareceu sendo trabalhado no contexto de sigma álgebra. Então, vocês devem revisar alguns vídeos aí, onde a gente falou de construção de sigma álgebras e várias coisas aí, funções mensuráveis também. Esse tipo de argumentação ele não é novo no nosso estudo aqui, só que ele apareceu no contexto de sigma álgebra. Você quer provar uma propriedade válida para subconjuntos, então você destaca, né, aqueles que valem a propriedade que você quer. E aí foi feito lá, mostrado, né, que aquilo era uma sigma álgebra e tal, e aqui a ideia vai ser a mesma. Então vocês lembram que eu até falei aqui, isso é um raciocínio análogo ao de demonstração por indução finita, né? Por isso que também alguns autores chamam isso de demonstração transfinita, né? Uma demonstração por indução transfinita, mas isso não se impressionem com o nome, apenas entendam o que está sendo feito. Então, eu estou destacando da sigma álgebra de Borel os borelianos que satisfazem a propriedade que me interessa, só que de uma forma particularizada, no sentido de que a partir do índice 2, os borelianos aqui não são genéricos, são particularizados. Só o primeiro que está genérico, tá? Então, essa classe G1. Aí o que acontece? A gente vai mostrar que essa classe é um D-sistema, tá? E aí, observem que, por hipótese, essa coleção aqui, que é um π-sistema, já vimos como exercício, essa coleção desses intervalos, ela está contida em G1. Porque quando vocês pegarem o boreliano como sendo esses intervalos, vai ficar exatamente essa probabilidade aqui. Então, e a hipótese aqui, fica essa probabilidade, quando vocês pegarem o boreliano B desse formato, tá? Então, por hipótese, a coleção I, que é um π-sistema desses intervalos, está contido na classe G índice 1. E aí o que a gente vai fazer? Provar que é um D-sistema, tá? Então, o ômega aqui no caso é a reta,
Aqui eu estou trabalhando com subconjuntos da reta. Então, provar um D-sistema na reta. Então, o primeiro item, o ômega, tem que pertencer ao conjunto, ou seja, a reta pertencer ao conjunto. Bom, isso acontece por quê? Aqui é a reta, no lugar de B é a reta. Probabilidade do x1 pertencer à reta e o x2 até o xn ser menor que ou igual a x2, ou xn, etc. Né? Isso que está aqui. Só troquei aqui o booleano b pela reta. Bom, a reta pode ser vista como sendo o limite monótono desses intervalos. Vamos pegar aqui, K um número inteiro positivo. Então, esses intervalos desse tipo aqui, eles vão crescer para a reta. Então, a reta é um limite desses subconjuntos aqui, tá? Vocês devem lembrar da propriedade de continuidade e probabilidade. Se eu tenho uma sequência aqui convergindo para um conjunto, sequência de eventos convergindo para um conjunto, a probabilidade desse conjunto limite é o limite das probabilidades, tá? Então, é isso que eu estou usando aqui, ó. Esse evento aqui, ele é o evento limite desse daqui, tá? Quando eu faço a interseção com isso aqui tudo, lembre-se que isso aqui tudo é interseção. Então, esse evento todo aqui, que é uma interseção, ele vai ser o limite desses eventos. Então, eu não detalhei isso tanto, mas vocês, nos estudos de vocês, nas anotações, se necessário, vocês detalhem mais aí, escrevendo mais, tá? Para ficar mais claro para vocês. Então, esse evento todo aqui, que é a interseção desses aqui com esse, ele é um limite monótono não decrescente dessa sequência de eventos aqui, ó. Então, isso aqui tudo me dá uma sequência de eventos. Esse aqui, chamar isso aqui de AK, uma sequência de eventos. E isso aqui me dá um evento. Então, vamos chamar isso aqui de A. Então, o que a gente tem é que a sequência AK cresce, a sequência AK cresce para o evento A, quando o K vai para o infinito. E aí, pela propriedade de continuidade e probabilidade, a probabilidade do evento A é o limite da probabilidade dos eventos AK. Então, foi o que eu escrevi aqui, ó. Essa probabilidade é o limite dessas probabilidades aqui, tá? Então, eu não detalhei, né, tudo isso que eu falei, né, para economizar aqui na escrita, mas, se necessário, vocês devem escrever mais nos estudos, nas anotações de vocês. E aí, agora, eu estou na situação em que eu sei que vale, porque ó, eu estou com eventos desse sentido aqui, então eu estou nessa situação que eu sei que vale, é a hipótese, né? Até aqui é o P-sistema, já sei que está contido na coleção G1. Então, essa probabilidade aqui vai se fatorar no produto das probabilidades. Então, vai se fatorar nisso aqui quando eu pegar esses eventos específicos. Então, esse limite aqui vai ser esse limite aqui, ó, tá? Limite aqui, o que foi que eu usei aqui? Eu usei a hipótese. A hipótese é que eu sei que a propriedade que me interessa é válida nesse caso. E aí, essas probabilidades todas aqui, nenhuma delas depende do K, que é o índice do limite, só essa daqui, né? E, de novo, isso daqui são eventos que convergem monotonamente para a reta, tá? Então, esse limite aqui é a probabilidade de x1 pertencer à reta. Então, os outros é só repetir. Então, o que foi que a gente verificou? Então, a gente começou aqui, probabilidade de x1 pertencer à reta, x2 menor que ou igual a x2, etc., xn menor que ou igual a xn. Isso é igual a esse produto aqui. Então, é a propriedade que eu quero que seja válida, que eu estou estudando. Então, isso significa que para B, sendo a reta, a propriedade é válida, ou seja, a reta está na coleção G1. Então, é o primeiro item que a gente precisa verificar para verificar que G1 é um D-sistema. É isso que a gente está fazendo. Então, vejam que foram usadas propriedades bem básicas, bem elementares de probabilidade, que a gente já viu bem no começo aí, quando a gente começou a estudar. Se vocês não lembram, devem revisar. O segundo item da definição de D-sistema, então eu devo pegar dois elementos quaisquer da coleção G1, sendo que o elemento A contido no elemento B
E a gente tem que provar que a diferença A menos B pertence a G1. É isso que a gente deve provar na definição desse sistema. Bom, aí eu vou exatamente verificar que a diferença B menos A vai satisfazer essa propriedade. Então, vou começar trabalhando aqui, substituindo B por B menos A. E aí, de novo, como eu estou aqui com essa propriedade, vocês lembrem dessa propriedade básica, quando eu tenho um conjunto A contido num conjunto B, a probabilidade da diferença é a diferença das probabilidades. P de B menos A é P de B menos P de A, tá? E eu vou usar essa propriedade, só que não com B e A apenas, mas eu tenho aqui um evento e tem interseção desses eventos todos. Então, eu vou usar com esse evento aqui, ó. Essa propriedade da interseção vai ser esse evento. Então, essa interseção, ela também vai ser B, x1 pertencer a B, x2 menor que ou igual a x2, etc., até xn menor que ou igual a xn. Isso é um evento, menos o outro evento. x1 pertence a A, x2 menor que ou igual a x2, etc. Então, isso daqui, ó, essa diferença, esse evento com essa diferença, a interseção isso aqui todo, eu vou quebrar na diferença entre esses dois eventos. Isso aqui eu já pulei uma etapa. Mas eu tenho esse evento aqui, menos esse, tá? E esse aqui está contido nesse, tá? Então, é como se fosse aqui, eu vou chamar esse evento aqui de A barra. E esse outro aqui, vou chamar de B barra, tá? Então, eu vou ter essa propriedade. Devido ao A estar contido em B, o A barra vai estar contido em B barra, tá? Vou ter essa propriedade. E aí eu vou ter a diferença B barra menos A barra. Então, vou trabalhar com essa diferença. Então, essa diferença vai ser exatamente esse evento aqui, ó. Então, esses detalhes ficam para vocês detalharem se for necessário. Então, vocês devem realmente verificar o que eu estou falando. Então, não estou escrevendo isso aqui por uma razão óbvia para economizar aqui o tempo e a escrita também. Mas nos estudos de vocês devem esclarecer qualquer ponto que não ficar óbvio, digamos assim, tá? Então, eu usei a propriedade da probabilidade P de B barra menos A barra igual P de B barra menos P de A barra, tá? Usei essa propriedade aqui. Então, essa probabilidade é igual à diferença dessas duas probabilidades, tá ok? Então, é esses detalhes aí que ficam para vocês complementarem se for necessário. Agora, eu vou usar o quê? Cada uma dessas probabilidades se fatora aqui, ó. Então, essa probabilidade aqui se fatora nesse produto e essa outra probabilidade se fatora nesse produto. Por que elas se fatoram? Porque eu estou assumindo que tanto A quanto B são elementos da classe G1. E, por definição, pertencer à classe G1 significa que é um boreliano que satisfaz essa propriedade da fatoração, tá? Bom, aí agora é só uma questão de arrumar as coisas. Esse produto aqui é um fator comum, ele é colocado em evidência. Então, quando eu colocar ele em evidência, vai ficar ele vezes a probabilidade de B menos a probabilidade de A, de novo pela propriedade básica de probabilidade. Isso vai ser a probabilidade de B menos A. Então, por isso que essa relação aqui dá isso daqui, tá? Então, vocês novamente verifiquem nos estudos de vocês aí com lápis e papel do lado para verificar os detalhes que foram deixados aqui, tá? Se não for uma relação óbvia para vocês. Então, ó, por definição, que foi que a gente verificou? Que o B menos A satisfaz essa propriedade aqui, satisfaz essa relação. Se você trocar o B por B menos A, é o que a gente tem. Então, a conclusão é isso. B menos A pertence à coleção G1, tá? Então, é o segundo item da definição desse sistema. Para verificar o terceiro item, o item C, então sejam BK, é uma sequência de elementos na coleção G1 que converge monotonamente não decrescente
para um evento B, quando K cresce para o infinito. Então, eu vou tomar uma coleção, uma sequência de eventos na coleção G, com essa propriedade. Eu vou verificar que esse limite aqui, que é o conjunto B, pertence à classe G1, tá? Bom, então vamos lá. Então, aqui, ó, de novo, x1 pertence a B, é o que eu quero verificar, que vai se fatorar. Então, probabilidade de x1 pertencer a B, interseção com essas outras coisas aqui. Isso vai ser o quê? Bom, é o limite monótono. Eu estou com a sequência BK convergindo monotonamente para o evento B. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essas sequências aqui, ó. Vou de novo aqui, vou chamar isso aqui de BK barra, tá? E vou chamar esse aqui de B barra. Então, o que a gente vai ter? Que a sequência BK barra, ela vai convergir monotonamente, de forma não decrescente, para o evento B. Tá? Isso vocês devem verificar. Tá? Simplesmente aqui, porque aqui esse evento aqui é comum aqui e vai preservar as propriedades dos BKs. Então, mas vocês devem verificar isso. Tá? Que essa sequência BK barra é uma sequência monótona não decrescente e vai crescer para o evento B barra, que é isso daqui. Então, usando a propriedade, de novo a propriedade de continuidade e probabilidade, a probabilidade dos BK barra, o limite da probabilidade dos BK barra vai ser a probabilidade do B barra. Então, foi isso que eu usei nessa passagem aqui, ó. Essa probabilidade é o limite quando o K vai para o infinito dessas probabilidades aqui, tá? Agora aqui eu vou usar a propriedade da fatoração, porque, por hipótese, cada um desses BK barras está em G. Então, essa probabilidade aqui, probabilidade dessa interseção, se fatora no produto dessas probabilidades. Então, o limite dessa probabilidade toda é o limite dessas probabilidades aqui. Então, essas parcelas, esses fatores não dependem do índice, do limite. E aí, agora, simplesmente, esse limite vai ser o limite de quem? Vai ser a probabilidade de quem? Vai ser a probabilidade de B. Tá? De novo, pela propriedade de continuidade, probabilidade. Então, essa probabilidade foi que a gente verificou, é o produto dessas probabilidades. Isso, por definição, significa que o conjunto B, que é o limite dos BK barras, pertence à classe G1. Então, com isso a gente conclui que G1 é um D-sistema contendo o π-sistema. Esse π-sistema aqui. E aí, pelo teorema da classe monótona, o teorema das πD classes, πD sistemas, o teorema dos π-sistemas, D-sistemas, então o que a gente tem? Bom, a gente já sabe que a sigma-álgebra de Borel, ela é gerada por essa coleção aqui. Então, a gente já viu isso aí em algum momento lá para trás, que essa coleção, ela forma uma coleção de geradores para a sigma-álgebra de Borel. Então, isso aqui não tem nada a ver com o teorema da classe monótona, π-sistema, D-sistema, nada disso. Simplesmente coisa que a gente já sabe. Tá? Nessa igualdade que entra o teorema aqui, porque o teorema, vamos voltar aqui, teorema dos πD-sistema, o teorema da classe monótona. Se eu tenho I, um π-sistema em ômega, então a sigma-álgebra gerada pelo π-sistema coincide com o D-sistema gerado pelo π-sistema. Então, essa igualdade aqui que é fornecida por esse teorema. Então, ela foi usada nessa passagem aqui, ó. Nessa passagem aqui, deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui, vou abreviar, teorema da classe monótona, não confundir com o teorema da convergência monótona, tá? Teorema da classe monótona. Então, nessa passagem aqui que eu estou usando. Essa primeira igualdade não tem nada a ver com fato já conhecido de que a sigma-álgebra de Borel, ela é a sigma-álgebra gerada por essa coleção aqui. Tá? E o que acontece? Eu verifiquei nas passagens anteriores todas que o G1 é um D-sistema. Ele é um D-sistema que contém a coleção I. Então, por definição, o D-sistema gerado pela coleção I é o menor com essa propriedade. Então, por isso que ela está contida no G1. Então, isso daqui está contido no G1 por quê? Não tem nada a ver também com o teorema da classe monótona. Tem a ver com a definição. O D-sistema gerado pela coleção I
é o menor dessistema que contém a coleção I. E eu verifiquei que a coleção G1 é um dessistema que contém a coleção I. Então, por isso que isso está contido aqui, tá? E, por definição, o G1 já foi definido de forma que ele já está contido na sigma-álgebra de Borel. Então, o G1 já é um subconjunto, por definição, o G1 já é um subconjunto da sigma-álgebra de Borel. Tá? Então, tem essa inclusão. Então, concluindo, isso aqui, na verdade, é tudo igual. Tá? Essa igualdade aqui, isso aqui é substituído por uma igualdade, vai ser substituído por uma igualdade, porque eu começo aqui igual, então vai dar tudo igual. Ou seja, G1 na verdade, a sigma-álgebra de Borel. Tá? Então, o que foi que a gente verificou, então? Nessa situação particularizada, onde eu pego a partir do segundo índice borelianos particulares, que são esses intervalos aqui, a propriedade que eu quero provar, isso daqui é válido, tem que ser válido para todo boreliano, mas nessa situação particularizada, ela vale aqui olhando só para o primeiro fator. Então, isso daqui é válido para todo boreliano. Isso daqui, na verdade, essa classe é a sigma-álgebra de Borel. Então, isso quer dizer que essa propriedade é válida para todo elemento da sigma-álgebra de Borel. Mas por que isso não conclui a demonstração do teorema? Não conclui porque a gente tem que provar que isso daqui é válido para todos os borelianos. Isso daqui foi verificado apenas para esses borelianos específicos aqui, ó. Esses borelianos que são esses intervalos desse tipo. Tá? Então, ainda não conclui a demonstração do teorema. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse argumento até esgotar os N fatores. Então, aqui é a passagem seguinte e é a partir daqui que vocês vão trabalhar, adaptando aqui os argumentos para concluir. Então, aqui, ó, agora, foi o que a gente fez aqui. A gente, nesse primeiro momento, fixamos esses números, x2 até xn, e deixamos livre o primeiro fator aqui com borelianos quaisquer. Então, a gente acabou de verificar que isso daqui, na verdade, vale para todo boreliano. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. A gente vai fixar o primeiro boreliano, vai fixar os números a partir do terceiro índice e vai repetir o mesmo argumento agora olhando só para a segunda componente. Então, fixados um boreliano B1 qualquer e os números x3 até xn quaisquer, então a gente vai definir uma segunda classe G2. Qual é a classe G2? É a classe dos borelianos da reta que satisfazem essa propriedade de fatoração aqui, ó. Então, percebam aqui agora, B1 está fixado, é um boreliano que vai estar fixado. Esses números aqui, a partir do índice 3, também estão fixados. Quem é que está variando livremente aí nos borelianos? É o elemento aqui na segunda componente, o segundo fator. Então, é esses aqui, ó. Tá? Então, percebam essa pequena diferença em relação à classe G1. Tá? E aí, ó, de novo, por hipótese, essa coleção aqui, que é um pi-sistema, está contido na classe G2. Então, essa propriedade aqui, substituindo o B por intervalo desse tipo, é a hipótese que a gente tem. Tá? Então, essa coleção está contida na classe G2. Do mesmo jeito que aconteceu aqui com a classe G1. E aí, de novo, a gente vai provar que G2 é um D-sistema. Então, vai repetir esses argumentos aqui feitos no item A, no item D, no item B e no item C, só que com esses detalhes aqui, ó. Que agora esse fator está fixado e esses outros estão fixados e quem está variando é esse. Então, exceto esse detalhe, esses detalhes, o argumento é exatamente o mesmo do que foi feito, tá? Para a classe G1. Então, repete-se o argumento para provar que G2, aqui é G2. Repete-se o argumento para provar que G2 também é a sigma-álgebra de Borel. E prova-se. Ah, não, desculpa, aqui eu li errado. Repete-se o argumento, melhor escrever assim, usado repete-se o argumento usado para provar que G1 é a sigma-álgebra de Borel e provas que G2 é a sigma-álgebra de Borel. Então, o que eu falei, tá?
e assim procede até a conclusão. Então, se fossem só dois fatores aqui, uma propriedade que a gente quer provar, imagine que fossem só dois fatores. Então, a demonstração do teorema encerraria nessa etapa aí, com G2. Se fossem três fatores, eu ia provar a G2, depois ia ter mais uma coleção G3, tá? Uma coleção G3. Se fossem quatro fatores, eu ia provar para G1, G2, G3 até a coleção G4. Então, esse argumento vai ser repetido até esgotar aqui. Então, foi provado para G1, aí a ideia para G2 foi explicada como é, para G3 vai ser inteiramente análogo, então aí até chegar a Gn, aí se esgota a demonstração do teorema. Tá? Então, com essa explicação da construção da classe G2, então fica fácil de vocês entenderem, né, eu acredito, como que se procede para G3, como que se procede para G4 e assim por diante até chegar na Gn. Tá? Então fica como exercício vocês escreverem a demonstração do teorema. Então, o exercício é concluir essa prova do teorema. O que tem que fazer? Provar que G2, que essa classe é um D-sistema. Depois vocês vão escrever, né, indutivamente, digamos assim. Vocês vão, óbvio que não precisa escrever a G3, já está óbvio tá, o processo. Não precisa escrever a classe G3, se quiser escrever também não tem problema. Mas uma vez verificado que G2 é um D-sistema para chegar nessa conclusão, aí vocês vão, três pontinhos, construir a classe Gn, vai dizer como é que fica a classe Gn, precisa dizer, que tem que entender a ideia da construção toda, concluir, definir como que fica a classe Gn, provar que ela é um D-sistema e provar que ela vai ser a sigma de Borel também. Então acho que isso fica bem claro. Então fica aí como atividade para vocês concluir a demonstração. Bom, vocês percebam aqui, foi fundamental a ideia de pi-sistema, D-sistema, o teorema da classe monótona, o teorema dos pi-D-sistemas também, fundamental aqui para a demonstração. Não se preocupem com a demonstração desse teorema, tá? Então, a gente concluiu a demonstração do teorema, o que interessa para a gente aqui é esse critério de independência, tá? Ele é extremamente importante. A gente vai ver depois, no caso de variáveis aleatórias simples, ele simplifica um pouco mais. Então, aqui a gente trabalha só com as funções de distribuição, que é mais simples, tá? Do que trabalhar com essa definição aqui. Mas a gente precisa, muitas vezes, usar isso aqui com brownianos quaisquer. Isso que eu fiz para demonstrar a recíproca desse teorema é o que eu vou resumir aqui com esse termo aqui, argumentação via pi-D-sistemas ou classe monótona. Você demonstrar alguma coisa usando esse tipo de procedimento, esse tipo de argumento. Você pode dizer via pi-D-sistemas ou via classe monótona. Tá? Então, isso daqui é, na verdade, um resumo do que eu fiz na demonstração da recíproca do teorema, né, da independência. Então, só para porque esse tipo de coisa é aplicado em outras situações. Então, é importante que vocês entendam e saibam usar quando for necessário. Então, sendo I caligráfico um pi-sistema, então desejo provar que uma certa propriedade P, vou chamar aqui de P caligráfico, é válida para todo elemento da sigma álgebra gerada por esses P-sistemas. Então, foi o que a gente fez aqui. Ó. Qual era a propriedade que a gente queria provar? A propriedade que a gente queria provar era essa propriedade de fatoração aqui. Essa propriedade que a gente quer provar. Tá? Geral, né? Mas a gente foi procedendo por etapa. Então, na primeira etapa, a gente fez ela parcialmente. Então, no caso aqui, a propriedade P caligráfico é essa daqui, essa propriedade de fatoração. A gente quer provar que essa propriedade é válida para todo boreliano, que é a sigma álgebra gerada pelo pi-sistema dos intervalos, desses intervalos aqui. Então, essa é a propriedade que a gente quis provar, usando a argumentação via pi-D-sistemas. Então, ó, voltando aqui, sendo I um pi-D-sistema, quem foi o pi-D-sistema nesse caso? Nesse caso aqui, o pi-D-sistema é esse daqui, tá? Nesse caso.
Então, sendo I um π-sistema, deseja provar que certa propriedade P, né, já vimos qual é no exemplo, ela é válida para todo elemento da sigma álgebra gerada pelo π-sistema, que no exemplo aqui é a sigma álgebra de Borel. No exemplo foi a sigma álgebra de Borel. Tá? Então, como é que a gente procede? Define-se essa classe, então lá no caso foi a G índice 1, porque foi a primeira etapa, né? Então, define-se a classe dos elementos da sigma álgebra gerada pelo π-sistema que satisfazem a propriedade. Então, foi o que a gente fez exatamente isso, só que aqui está agora com um pouco mais abstrato, que a propriedade aqui é uma propriedade qualquer. No caso lá, a propriedade específica é essa daqui. Essa daqui é a propriedade P. Tá? Então, é só uma situação particular disso que está aqui. Tá? Então, a gente define essa classe. Então, primeira coisa, verificar que o π-sistema pertence à coleção G. No exemplo, isso era hipótese, na verdade. Então, é isso que acontece. Ou ele é hipótese, ou você consegue verificar isso com uma certa facilidade. Então, verifica-se que o próprio π-sistema é um elemento da coleção G, ou seja, os elementos do π-sistema satisfazem a propriedade que você está interessado. Depois, a etapa final, prova-se que G é um D-sistema, tá? Então, aqueles itens A, B, C. Prova-se que Z é um D-sistema. E com isso, o que a gente vai ter? Que o D-sistema gerado pelo π-sistema está contido em G, porque isso aqui é o menor com essa propriedade. E aí, use o teorema do π-D-sistemas para garantir essa inclusão aqui, ó. Sigma álgebra gerada por I, que isso daqui é o que diz o teorema da classe monótona, o teorema do π-D-sistema, essa igualdade aqui, e isso, por definição, está contido aqui, tá? Isso também, pela construção, como foi feito, isso daqui também é um subconjunto da sigma álgebra gerada por I. Então, isso aqui, na verdade, é uma igualdade. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente tem exatamente essa conclusão. Ou seja, a propriedade P ela é válida para todo elemento da sigma álgebra gerada por I. Tá? Então, inicialmente, a gente não tem essa afirmação, essa propriedade, tá? Quer provar que ela é válida, a propriedade P é válida para todo elemento da sigma álgebra gerada por I. Então, a classe G é mais ou menos como se fosse o seguinte, eu estou destacando da sigma álgebra gerada pelo π-sistema os elementos que satisfazem a propriedade que me interessa. Mas aí depois, com essa argumentação toda, eu concluo que, na verdade, isso aqui é a própria classe, ou seja, a propriedade vai valer para todo elemento. Então, esse é o argumento. Esse tipo de coisa também já foi visto, só que no contexto de sigma álgebra. Vocês podem trocar tudo aqui, π-sistema, por sigma álgebra. Tá? Já foi ilustrado, acho que umas 2 ou 3 vezes, esse tipo de argumentação, só que usando sigma álgebras e não π-D-sistemas. Tá? Então, o que eu comentei, que é a ideia análoga à demonstração por indução finita, que por isso alguns chamam também de indução transfinita. Mas essa é a ideia que vocês têm que entender. Tá? Então, como exercício, eu vou deixar esse exercício para vocês praticarem exatamente isso daqui. Tá? Então, seja F uma sigma álgebra em um espaço amostral ômega, I caligráfico um π-sistema, tal que a sigma álgebra gerada por esse π-sistema dá a sigma álgebra F. Tá? Então, se P e Q são probabilidades nessa sigma álgebra, então são medidas de probabilidade definidas na sigma álgebra, tais que P de A igual a Q de A para todo elemento do π-sistema, todo elemento A do π-sistema, então a probabilidade de A é igual à probabilidade de A para todo elemento da sigma álgebra. Então, veja, inicialmente vocês têm 2 sigma álgebras, vocês têm 2 probabilidades definidas na sigma álgebra, tá? 2 medidas de probabilidade definidas na sigma álgebra, que em princípio você não sabe que são iguais, que é a mesma medida, que é uma medida só. Mas vocês sabem que elas coincidem no π-sistema que você estiver trabalhando. Por exemplo, no caso da reta, esses intervalos aqui, por exemplo. Então,
se elas coincidem no pi-sistema, então na verdade elas vão coincidir na sigma-álgebra toda. Ou seja, vocês estão dizendo que na verdade duas medidas de probabilidade que coincidem no pi-sistema e o pi-sistema gera a sigma-álgebra, então elas vão coincidir na sigma-álgebra toda. Então, por isso que essa ideia de argumentação via pi-sistema e d-sistema ela é muito usada para provar resultados que envolvem unicidade. Então, aqui a gente está provando, na verdade, que nessas condições, a medida de probabilidade aqui é única, tá? Com essas condições aqui, ela é única. Então, por isso que essas ideias são muito frequentes em resultados que envolvem unicidade, tá? Então, esse exercício aqui vocês vão resolver usando esse tipo de argumentação. Então, vocês têm que construir aqui quem vai ser a classe G. Então, vocês vão ter que tirar aqui do contexto quem vai ser essa classe G, verificar essa afirmação 2, verificar a afirmação 3, depois usar o teorema do pi-d-sistema para concluir, tá? E aí, como aplicação desse exercício, vocês vão resolver esse outro exercício. Se P e Q são probabilidades nos borelianos, tais que elas coincidem nesses intervalos, intervalo aberto em A fechado em A. Então, duas medidas de probabilidade que coincidem nesses tipos de intervalos, então elas vão coincidir, na verdade, todos os borelianos, tá? Então, P de B é igual a Q de B para todo B boreliano. Então, vejam que inicialmente você só tem que elas coincidem nesses intervalos desse tipo. Isso é suficiente para garantir que elas vão coincidir, na verdade, em todos os borelianos, tá? E aí, finalmente, como conclusão, né, como um corolário desse exercício, esse exercício vai ser corolário desse, e esse aqui é corolário do exercício anterior. Se P e Q são probabilidades nos borelianos, tá ok. Isso aqui é a função de distribuição gerada pela medida P, e aqui é a função de distribuição gerada pela medida Q. Então, vocês devem lembrar disso aí, quando eu falei num vídeo aí mais para trás. Tem uma medida P, ela vai gerar uma função de distribuição, que é f índice P. Uma medida Q, ela vai gerar uma função de distribuição f índice Q. Então, se P e Q são probabilidades borelianas e as respectivas funções de distribuição de probabilidades geradas, então o que vai acontecer? Essas duas funções vão coincidir, a f de P da P é igual a f de P da Q para todo x real, se somente se as medidas de probabilidade coincidem, tá? A probabilidade de B igual a P de B igual a Q de B para todo boreliano, tá? Então, vejam que se você tem isso, para provar isso daqui, é simples, porque é só pegar os borelianos da forma particularizada, tá? A parte mais difícil é a recíproca. Se vocês têm isso daqui, então vai implicar isso daqui, ou seja, basta que essas duas funções coincidam para que essas medidas de probabilidade coincidam para todo boreliano. Então, na hora de verificar isso aqui, é que entra toda essa parafernália que a gente estudou aqui, de pi-sistema, d-sistema, teorema dos pi-d-sistemas, ou teorema da classe monótona, etc. Então, toda a parafernália vai entrar aí. Então, façam esse exercício para praticar essa argumentação e para também, né, saber como que tudo funciona. Bom, concluindo aqui, a gente encerra o vídeo. O nosso foco aqui são vetores aleatórios ainda, mas com o foco na propriedade de independência entre variáveis aleatórias. Então, vimos a definição e o critério de independência, muito importante, e a gente precisou fazer esse retorno aqui a um conteúdo mais abstrato para que a gente pudesse, por exemplo, provar esse critério de independência. Mas a parafernália e o método usado aqui é importante vocês aprenderem também. Então, por isso que tem alguns exercícios para vocês trabalharem, vocês podem complementar com o estudo das referências para esse tópico aqui, essa parafernália de pi-sistema e d-sistema. A referência aqui é a segunda, o livro do Alan Carr, como está detalhado mais no plano da disciplina e na descrição do vídeo abaixo. Com isso eu encerro esse vídeo, até o próximo, tchau.